Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, ficariam escandalizadas. Se as pessoas pudessem ler todos os nossos pensamentos, ouvir todas as vozes que abafamos dentro de nós e auscultar todos os desejos do nosso coração, afastar-se-iam de nós com assombro. Como remover as máscaras? É sobre isso que conversaremos logo depois da vinheta. Somos muitas vezes um ser ambíguo, contraditório. Queremos uma coisa e fazemos outra. Exigimos dos outros aquilo que nós mesmos não praticamos. Condenamos nos outros aquilo que não temos coragem de confrontar em nós mesmos. Para manter nossas aparências, usamos máscaras, muitas máscaras. Se você diz que nunca usou uma máscara, é muito provável que esteja acabando de afivelar a máscara da mentira em seu rosto. Algumas máscaras são muito atraentes. Algumas máscaras são muito atraentes a ponto de encantar as pessoas. Elas passam a nos admirar, não por quem somos, mas por quem aparentamos ser. O profeta Samuel ficou impressionado com Eliabe, filho mais velho de Jessé, e pensou que estava diante do ungido de Deus. Mas o Senhor lhe corrigiu dizendo: não atenteis para a sua aparência, eu vejo o coração. Vamos aqui descrever 3 máscaras que ostentamos. Em primeiro lugar, a máscara da piedade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, 12 a 18, fala que nós não somos como Moisés, que colocava véu sobre a face para que as pessoas não atentassem para a glória desvanecente de seu rosto. Moisés foi um homem ousado. Ele enfrentou com grande galhardia Faraó e seus exércitos, liderou o povo de Israel em sua heróica saída do cativeiro. Porém, houve um dia em que Moisés deixou de ser ousado e colocou uma máscara. Foi quando desceu do Monte Sinai. Seu rosto brilhava. Então, ele colocou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar dele. De repente, Moisés percebeu que o brilho da glória de Deus estava se desvanecendo do seu rosto. Porém, ele continuou com o véu. Ele não queria que as pessoas soubessem que a glória estava acabando. Moisés manteve o véu para impressionar as pessoas. Ele usou a máscara da piedade. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com a beleza das máscaras que usamos. Elas ficam admiradas da propaganda que fazemos da nossa espiritualidade. Pensam que por trás do véu existe uma luz brilhando, quando na verdade esse brilho já se apagou há muito tempo. Em segundo lugar, a máscara da autoconfiança. O apóstolo Pedro era um homem de sangue quente. Falava muito, pensava pouco. Um dia disse a Jesus que estava pronto a ir com ele para a prisão. E mais, ainda que todos os demais discípulos abandonassem a Jesus, ele jamais faria isso, porque estava pronto a morrer por Jesus. Pedro pensava que era melhor e mais consagrado do que os seus condiscípulos. Era do tipo de crente que confiava no seu taco. Dizia ele com todas as letras: a corda nunca rói do meu lado. Mas aquela máscara tão grossa de autoconfiança não passava de uma fina camada de verniz de consumada covardia. Quando foi colocado à prova, Pedro dormiu em vez de vigiar. Pedro abandonou Jesus em vez de ir com ele para a prisão. Pedro seguiu Jesus de longe em vez de estar ao lado do seu mestre. Pedro negou Jesus em vez de morrer por ele. Não é diferente conosco. Passamos uma imagem de que somos muito firmes e fiéis. Até fazemos propaganda de nossa fidelidade incondicional a Jesus. Mas não poucas vezes essa autoconfiança não passa de uma máscara para
impressionar as pessoas. Em terceiro lugar, a máscara da hipocrisia. Os fariseus eram os santarrões que tocavam trombeta acerca de sua espiritualidade. Faziam propaganda de sua piedade, julgavam-se melhores do que os outros, achavam que só eles eram fiéis. Quem não concordasse com eles estava arriscado do seu mapa. Eram especialistas em ver um cisco no olho da outra pessoa, mas não enxergavam a trave que estava em seus próprios olhos. Porém, toda aquela aparência de santidade não passava de uma máscara de hipocrisia. A espiritualidade dos fariseus era só casca, apenas propaganda falsa. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, ou seja, atores que representam um papel. Disse ainda que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de rapina por dentro. Precisamos humildemente entender que somente pelo poder do Espírito Santo podemos remover essas máscaras. Vamos começar a fazer isso?